Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com o segundo vídeo do canal, dessa vez abrindo um quadro para falar sobre qualquer artista ou ícone da indústria de jogos que der na telha. E dessa vez a gente vai começar com Yoshitaka Amano. E para você que não conhece o trabalho do cara, fica aí para ver o vídeo que vale muito a pena, ele é um artista muito talentoso e eu tenho certeza de que ele já trabalha numa série que você conhece, tipo, absoluta certeza. Então, bora lá começar esse vídeo? Yoshitaka Amano nasceu em 1952 em Shizuoka, no Japão. Ele começou a desenhar porque o seu irmão trazia vários rolos de papel do trabalho dele numa fábrica de papel. Segundo ele não lembrava de nenhum momento da infância em que ele não estivesse desenhando. O cara é uma máquina de desenhar mesmo. Aos 15 anos ele mostrou os trabalhos dele para os caras da Tatsunoko, um estúdio de anime que imediatamente reconheceu o talento dele e começou a botar o cara para desenhar em vários trabalhos dele, como o Gatchaman original, Hut a Abelha e Kachan, Robot Hunter. Eu não conheço nada daí. 15 anos depois ele abandonou a sua carreira na Tatsunoko e perseguiu a vida de freelancer, alegando que, uma vez que a vida fica estável demais, o criativo morre. No início de sua fase freelancer, ele fazia ilustrações para novelas como Vampire Hunter D. E em 1984 ele se juntou com Mamoru Oshii para fazer o filme Tenshi no Tamago, Polvo do Anjo em português, que eu ainda não assisti, mas é basicamente um espetáculo visual utilizando o estilo artístico característico dele, que é bem mais aparente aqui do que nos trabalhos dele na Tatsunoko, por exemplo, tanto por causa do valor de produção quanto da posição mais importante dele. Na Tatsunoko ele era meio que um desenhista qualquer, que ele era co-diretor. Em 1987 ele trabalhou como designer de personagens e inimigos para Square, numa série que é até famosinha, eu acho que você ouviu falar, um tal de Final Fantasy. Yoshitaka Amano foi um dos principais artistas da série Final Fantasy do 1 até o 6, tendo se carregado das maiorias das artes de manual, design de personagens e design de monstros dos primeiros jogos. Além disso, até hoje ele é responsável por várias artes promocionais de logo da série. Seu estilo mais detalhado, inspirado nas pinturas ukiyo-e e no movimento realista, diferenciaram Final Fantasy visualmente das principais franquias de JRPG da época, evitando a simplicidade dos designs de Akira Toriyama em Dragon Quest e também o estilo pesadamente inspirado nos animes dos anos 80 e em ambientes contemporâneos de Kazuma Kaneko, da série Megami Tensei, e do fanservice de Phantasy Star. Como eu disse antes, as suas principais inspirações são as pinturas antigas japonesas e o surrealismo. Além disso, também dá pra sentir bem no final um gostinho de anime, provavelmente dos anos 60, que é a época em que ele trabalhou mais com esse tipo de coisa, lá no Tatsunoko. E se você não sabe o que isso significa, calma que eu vou explicar isso agora mesmo. Ukiyo-e, aquelas pinturas antigas ou estilografuras feitas em blocos de madeira, significam literalmente retratos de um mundo flutuante. Coincidência, não? Hein? Daqui o Amano herda o estilo mais suave em comparação a basicamente tudo que era proeminente na cultura pop japonesa daquela época. Por exemplo, você pega um Hokuto no Ken, que é super duro e angular, e compara com a arte do Amano, que é mais fluida e leve. E essa influência também contrastava com o início da moda de cabelos espinhudos, por exemplo. Outras características que a arte do Amano herdou dessas pinturas são as cores de pele normalmente bem pálidas que ele usa para colorir e as roupas com detalhes e padrões super difíceis de desenhar. Sério, eu já tentei, acredita. Já o surrealismo é um movimento artístico que surgiu por volta de 1920 e sucedeu o dadaísmo, cuja essência, de maneira extremamente resumida, é claro, era desenhar uns negocinhos. O surrealismo é bastante baseado em conceitos da psicologia, como o automatismo, a ideia de ações humanas que estão fora da mente racional, como por exemplo um tique nervoso, respirar e especialmente sonhar.
e também nas teorias de psicanálise de Sigmund Freud, que dizia que as coisas inconscientes, como sonhos e piadas que a gente faz meio que automaticamente, são manifestações daquilo que desejamos, mas não queremos admitir no nível consciente, no nível racional. O surrealismo diz que a sociedade está racional demais e que isso reprimiu o lado sentimental das pessoas, fazendo com que elas jogassem todos os sentimentos delas no consciente. O surrealismo, assim como a psicanálise, tem a proposta de liberar esse consciente reprimido, sem ligar para o que o racionalismo excessivo da sociedade diz. O maior líder do movimento, André Breton, alegava que a arte andava racional demais, e por isso ele quis resolver a contradição entre sonho e realidade, criando uma realidade absoluta, uma super-realidade. Ok, mas o que tudo isso implica na estética do movimento? Como ele comunica essa filosofia toda dele visualmente? Bem, assim como nos sonhos e basicamente tudo que ocorre a nível inconsciente, o surrealismo pinta coisas sem sentido para a mente racional, trabalhando muito com elementos surpresa, justaposições inesperadas, falta de sentido imediato ou simplesmente sentido nenhum. Tudo isso somado a um realismo fotográfico produzem imagens curiosas que para alguns geram até mesmo uma sensação de nervosismo. Isso tudo traduzido para o português significa que é um movimento que produz paisagens que têm cara de coisa de sonho, assim como as coisas do nosso Amano. Imagine Alice nos País das Maravilhas ou O Mágico de Oz, que apesar de não serem obras surrealistas, partilham muita coisa em comum e já dá para dar aquela ideia vaga. Só lembrando que o Amano também não é um surrealista, ele apenas se inspirou no movimento. Os desenhos dele podem ser bem viajados, mas possuem um certo sentido imediato e não tem a mesma intencionalidade de se voltar contra uma sociedade extremamente racional, pelo menos eu acho que não. A cereja do bolo, que é o estilo do Amano, é a inspiração no trabalho dele em animes dos anos 60. A pose dos heróis que ele desenha, algumas armas, os rostinhos mais limpos, os narizes mais bonitinhos, tudo isso grita anime. Eu acho que apesar de todas as influências, é essa parte que torna o estilo dele tão atrativo e comercialmente viável para o cenário da cultura pop atual. Porque convenhamos, a maioria das pessoas não liga se um artista tem inspirações inusitadas, elas só querem saber se algo parece visualmente legal, basicamente. O resultado de toda essa sopa de inspirações são essas incríveis peças de arte bastante características e marcantes, inclusive as pelas quais os Final Fantasy de Nintendinho e Super Nintendo são conhecidos. O trabalho de arte dele no Final Fantasy 1 até o 5 é excelente, mas ele brilha de verdade no Final Fantasy 6. Final Fantasy 6 não é um dos jogos mais visualmente incríveis do Super Nintendo à toa, tendo um elenco extremamente diverso como a Terra, o Edgar, o Cyan e o Loki são alguns dos meus designs favoritos de RPG da época. Foi o Amano que desenhou a maioria dos monstros super detalhados que aparecem no jogo. O maior valor de produção em comparação aos Final Fantasy anteriores realmente dá um sopro de vida muito maior ao trabalho dele aqui. Ele não é responsável pelo visual do jogo em si, não foi ele que desenhou as coisas exatamente do jeito que estão no jogo, mas ele é responsável por desenhar os conceitos iniciais para passarem pixel por pixel de maneira que o Super Nintendo consiga rodar, é claro. Mas isso de certa forma é tão importante quanto o produto final. Ah, mas ele pode ter feito esses desenhos dos personagens, mas no jogo são só esses bonequinhos pequenos aqui, então de que adianta se ele é um artista incrível? Ok, isso é verdade. Fora do menu, os personagens não têm muito o estilo dele, porque eles são simplificados para caber na tela. Mas quando você está jogando um RPG, especialmente desses mais antigos, normalmente a sua imaginação faz parte do jogo também. E são as ilustrações deles que te ajudam a imaginar como seria o mundo de Final Fantasy VI se ele não tivesse sido contado através dessa telinha pixelada 4x3 do Super Nintendo. Tipo, uma coisa é jogar isso, outra coisa é jogar isso, sabendo que era para ser isso. Os desenhos que ele fez para o mundo de Final Fantasy VI são de absolutamente ao fôlego. A mistura de steampunk com medieval, o estilo único de Amano produziram umas peças de arte que eu sinceramente nunca vi muito parecido em lugar nenhum. Olha isso! Eu acho até que justo alguém não se importar muito com as ilustrações de personagens deles, pois elas são muito diferentes aqui do que no jogo, mas os monstros e as summons utilizam realmente o estilo mais detalhado dele e ficam realmente incríveis.
Uma coisa engraçada é como através de Final Fantasy ele ficou inesperadamente influente. Vários monstros e summons de Final Fantasy são seres vindos de várias mitologias do mundo real. E como era dado uma certa liberdade criativa para ele, e na época não tinha muita informação de certos mitos, ele fez meio que o que ele quisesse. Por exemplo, o Bahamut de Final Fantasy não tem nada a ver com o mito real, ele não é nenhum dragão para começo de conversa. Mas hoje em dia todo japonês que não manja acha que o Bahamut é um dragão por causa de Final Fantasy. E aqui no ocidente o Bahamut também é um dragão na cultura pop, só que é mais por causa de D&D mesmo. Na minha opinião, o estilo característico do Amano é um verdadeiro presente para todo lugar que ele pisou, mas principalmente na série Final Fantasy. Para mim, o surrealismo é um movimento artístico perfeito para se inspirar quando você está tratando com um mundo de fantasia. Afinal, o propósito desses mundos é te transportar para uma realidade que não é nada parecida com a nossa. Então, o que é melhor que um movimento que mistura a realidade com a não realidade? Junto das composições de Nobuo Uematsu e a mania de grandiosidade que a Square sempre teve com a série, a Amano conseguiu elevar a experiência de Final Fantasy de simples jogos para verdadeiras fantasias. A partir do Final Fantasy VII, o Amano começou a se envolver cada vez menos com a série. Ele ainda fez certos artworks bem legais dos jogos mais atuais da série, mas cada vez menos. O 15, até onde eu saiba, ele só fez uma única peça, mas eu bem que não posso reclamar muito disso, porque apesar de ser só uma peça era algo bem colossal. Inclusive a Square Enix fez uma versão 3D desse artwork para um trailer do jogo. Tetsuya Nomura, o atual diretor da série e desenhista de personagens, é um profissional competente. Eu realmente gosto do trabalho de arte dele em The World Ends With You e Kingdom Hearts, mas em Final Fantasy ele meio que usa uma versão mais ortodoxa do próprio estilo, mais genérica, o que na minha opinião deixa os Final Fantasies atuais visualmente inferiores aos Final Fantasies clássicos. Isso pesa na experiência que é ser completamente transportado para outro mundo que é Final Fantasy. Claro, com visualmente inferiores eu quero dizer em termos artísticos e não técnicos. É claro que os Final Fantasy atuais têm muito mais polígonos e gráficos muito mais impressionantes do que os anteriores. E também essa sensação de ser ou não transportado para outro mundo, eu sei que ela é subjetiva. Não dá para negar que o potencial gráfico da série está maior do que nunca. Mas é exatamente por isso que eu acho que o Amano tem que voltar como artista de personagem. Na era PS1 ele foi substituído pelo Nomura, porque os designs dele eram mais fáceis de serem trabalhados na tecnologia 3D rudimentar, com poucos polígonos do PS1. Claro, o Super Nintendo também era rudimentar, só que pelo menos tinha uma dimensão inteira a menos para se preocupar. A essa altura do campeonato vai ser meio difícil ver o Amano voltando a ter um envolvimento pesado com o videogame. Ele é um cara que vive de experimentar coisas novas, ele já está envolvido em outros projetos. Com a personagem original dele, a Candy Girl, que ele quer que seja a contribuição dele para a cultura kawaii, que são basicamente vários desenhos dessa personagem que, para mim, eu não sei para vocês, me lembram bastante a Betty Boop. Qualquer projeto em que ele esteja envolvido já desperta um pouco do meu interesse, mas o cara tá realmente envolvido em tanta coisa que é difícil de acompanhar. Desde ilustração para HQ ocidental, para novel, artbook original, anime, arte pós-moderna e, claro, videogame. Mas os trabalhos deles que vão ficar mais marcados em mim vão sempre ser essas artworks incríveis que ele fez para ajudar a construir Final Fantasy. Como eu disse antes, ele até hoje faz umas artes promocionais ou de logo, mas ele não tem mais metade do envolvimento com a série que ele tinha antes. É muito legal ver o cara indo de frente, experimentando as coisas, mas no fundo do meu coração, eu sempre vou estar querendo que um dia ele volte pro FF. Então, umas considerações finais pro vídeo. Talvez eu esteja só reclamando de barriga cheia, afinal ele ainda desenha para Final Fantasy, ocasionalmente. Ele só não é mais um dos designers principais de personagem. Mas uma coisa é certa, para mim a sensação que a série traz não é a mesma sem os designs dele. E também o trabalho dele em Final Fantasy não é metade do que ele fez. Se você curtiu o cara, eu recomendo você pesquisar além desse vídeo, porque, sério, ele fez muita coisa. Mas então, comentem aí, qual o artista de Final Fantasy favorito de vocês? Ou o que vocês acham do Yoshitaka Amano?
Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e nós nos vemos na próxima semana.